Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Meu amado, programa anterior nós falamos sobre a igreja perseguida, a qual todos nós que aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida, você aí na sua cidade, no seu bairro, você que tem nos acompanhado também pelo nosso canal. Aqui em São Paulo nós não temos acesso à TV Post, mas nós temos encontrado várias pessoas na nossa região que têm falado, que têm assistido o nosso programa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Então você pode ali se inscrever, apertar o sininho e também divulgar o nosso canal a outras pessoas, que eu creio que vai ser ricamente abençoada essa pessoa. Nós temos nosso trabalho com criança, trabalho com jovem. Então temos outras ideias que nós vamos projeto também dentro do nosso canal, para a gente estar colocando isso daí em nome de Jesus Cristo, debatendo também muitas coisas com relação ao nosso país, como está vivendo. Nós pretendemos criar isso também dentro do nosso canal, opiniões das pessoas, dentro de tudo aquilo que nós podemos ver, na política, da violência. Então tudo isso é ideia nossa no futuro, de estarmos passando. Nós estamos criando, nós estamos construindo aqui na cidade de Embu das Artes, uma construção, pela graça de Deus, bem grande. Nós pretendemos ter um estúdio ali, para que a gente possa também fazer o nosso canalzinho estar mais recheado de tudo, nós podemos estar conversando tudo, interesse, da nossa, por exemplo, da nossa nação, interesse aí, por exemplo, das faixas etárias, por exemplo, criança, adolescente, jovens, senhor, senhoras. Então tudo isso é projeto nosso dentro do canal, tá? Se inscreva, e quanto mais pessoas nós tivermos, melhor será. Então, meu amado, quero fazer um convite, você de Poços de Caldas, que você não tem a sua igreja. Nós estamos aí na Avenida do Aeroporto, bem em frente aí o Parque Ecológico, tá? Então toda sexta-feira nós temos culto, sexta, sábado e domingo. Sexta-feira a partir das 19h30, sábado a partir das 19h30 e domingo pela manhã. Tem uma equipe de missionários que se desloca daqui de São Paulo. Já temos uns discípulos aí em Poços de Caldas, estão naquela fase aí, de escola de líder, estão sendo preparados para continuar a obra aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero mandar um abraço a todo aí, Bandeira do Sul, Santa Rita de Caldas, também Campestre, Machado, Serrania, Alfenas, toda essa região aí, Botelhos, Cabo Verde, em nome do Senhor Jesus Cristo, e toda a Poços de Caldas aí, em nome de Jesus. Então, no programa anterior falamos sobre a perseguição da igreja, e hoje nós vamos continuar falando sobre a perseguição da igreja. Você vai assistir o videozinho sobre a perseguição da igreja, por exemplo, não somente aqui no Brasil. Aqui a gente tem entre aspas, uma liberdade, para nós pregarmos a palavra de Deus. Ninguém nos prende, Nós ouvimos nossos colegas do passado foram presos, foram caluniados, e quando o evangelho chegou aqui no Brasil, nós sabemos que muitas pessoas foram mortas, mas hoje nós temos uma liberdade, entre aspas, mas nós somos perseguidos, nós somos caluniados, somos difamados, e aquilo que eles falam de bullying, aquela coisa errada, tudo isso nós passamos. O povo mais perseguido da terra é o povo que aceitou Jesus como Salvador da sua vida, tá? Então a gente passa por isso há anos, e você vai assistir esse videozinho, também alguma chamada do nosso trabalho aqui, e logo em seguida nós retornaremos.
olhar para o céu e ver e sentir que a gente está fazendo parte do que Deus está fazendo lá nesse país, no Sudeste da Ásia, que é um país comunista. A gente sofre perseguição religiosa e a gente sofre de verdade. Até então eu não sabia o que era isso. Na verdade, eu nem imaginava o que era isso. O evangelho lá é proibido porque o governo acredita que as pessoas que se converterem, as pessoas que seguirem ao cristianismo, eles vão se rebelarem contra o governo. Eles acreditam que eles vão perder o domínio do povo que eles têm, porque o governo lá tem domínio de tudo. Especificamente na parte onde a gente mora no norte, só existe uma igreja reconhecida pelo governo. Essa igreja só é reconhecida pelo governo porque ela tem uma série de restrições, coisas que não podem ser ditas, como, por exemplo, a ressurreição de Cristo, a segunda vinda de Cristo, vida eterna, coisas que não podem ser ditas nessa igreja. E tem as igrejas que são as igrejas perseguidas, são as igrejas escondidas, as igrejas que o governo não pode saber que existem. Essas igrejas são formadas por jovens, em sua grande maioria, jovens que aceitam a Cristo, se convertem e são obrigados a saírem de casa, porque se a família ficar sabendo, pode dar problema para eles. Então eles saem de casa e eles vão morar nessas casas, que é onde acontecem os cultos. Nessa casa eles são discipulados, nessa casa eles moram, nessas casas acontecem os cultos aos domingos. Os cultos, o horário dos cultos é diferente, o horário do culto é 9 horas da noite, porque é o horário onde as ruas estão mais vazias e não tem perigo da gente aparecer por lá. A gente canta junto, a gente ora junto, a gente ouve os testemunhos. E é muito comum ouvir o testemunho de jovens convertidos que, ao voltarem para casa, ao compartilhar de Cristo com os familiares ou com as crianças dos vilarejos, são presos. Então, nesses espaços, a gente pode abrir o nosso coração, a gente pode compartilhar e, principalmente, a gente pode pedir a Deus que nos ajude a viver diante disso tudo e pedir a Deus que retire de nós todo medo, porque é Ele que faz a obra. A gente tem casos de pessoas que, eu particularmente, uma amiga minha, que eu já estava com bastante contato com ela e a gente já estava bem próxima e eu já estava pensando, é agora que eu vou compartilhar o evangelho com ela. E eu ouvi claramente Deus falar, não é agora, Paulinho, espera. E eu simplesmente tenho que me calar e não compartilhar com essa pessoa. E já é outro caso de pessoas que a gente pensa assim, não. Esse é bem ligado ao governo, esse não pode nem sonhar o que a gente está fazendo aqui, esse não pode nem imaginar que nós somos cristãos. E Deus falar, é para ele, prega para ele. É ele nesse momento, é ele que eu quero que ouça a minha palavra. E a gente com muito medo ir pregar o evangelho de Deus e a gente vê corações sendo quebrantados, vidas sendo mudadas. É muito bom saber que eu estou fazendo aquilo pelo qual fui criada. É o meu chamado, é a minha vocação e não teria outro lugar que eu quisesse estar no mundo se não fosse lá. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Décimo terceiro Congresso do Avivamento. São 12 anos de conversões. 12 anos preparando pastores e líderes para o ministério. 12 anos do mais puro avivamento. E nesta 13ª edição não será diferente. Os líderes do ministério, Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane,
trarão treinamentos específicos para pastores e líderes que almejam alcançar níveis maiores em seu ministério. Com uma palavra profética e desafiadora, o objetivo do congresso será trazer o despertamento para ganhar almas para Cristo. Em nosso congresso também teremos casamento comunitário, renovação de aliança, atos proféticos, oficina de web rádio e programa de TV. Mas não para por aí. Você ainda irá desfrutar de um final de semana em um maravilhoso hotel. Hotel Nacional Poços de Caldas. Com excelentes acomodações, infraestrutura moderna e confortável, culinária de primeiríssima qualidade. O Hotel Nacional será palco de mais um momento de pura unção. Aproveite e conheça também alguns pontos turísticos da cidade de Poços de Caldas. Parque temático Walter World, Relógio Floral, Véu das Noivas, Represa Bortolã, Fonte Luminosa, Teleférico e muito mais. 13º Congresso do Avivamento, nos dias 9, 10 e 11 de agosto. Não perca mais tempo e faça já sua inscrição. Para mais informações, acesse facebook.com/Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. 13º Congresso do Avivamento, mais uma realização do Ministério Avivamento para as Nações, um lugar de avivamento. Glórias a Deus. Quero ler para você aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, eles estavam pregando a palavra. Olha para você ver. Chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam anunciando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então, na realidade, eles estavam pregando a palavra de Deus. E ali tinha os religiosos, né? Vocês são perseguidos por religiosos? Claro que somos. Você acha que todos os religiosos têm Jesus Cristo como Salvador da sua vida? Claro que não. Somos muito perseguidos. Então, aqui não mudou nada. Daquilo para hoje não mudou nada. Foi só o tempo. Só o tempo. Somos perseguidos. E diz que eles agarraram Pedro e João quando já estava anoitecendo e colocaram na prisão até o dia seguinte. Então, por que eles foram presos? Aqui Pedro e João, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver várias prisões e caso de morte. Você vai ver um pouquinho lá na frente, o primeiro mártir dessa era da igreja. Não foi Jesus, não. Jesus, ele estabelece a igreja, ele morre também ali como, né, um sacrifício, né? População ali, na realidade, todos nós cooperamos para a morte do Senhor Jesus Cristo, nossos pecados, né, estava sobre ele. E agora o primeiro mártir, Estevão, você vai ver, ele foi apedrejado. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar isso daí em quase todos os capítulos, de perseguição, de açoites, de difamação, porque o sistema corrompido a qual nós vivemos, irmão, a qual Satanás, ele é o Deus desse sistema. Claro que ele quer estabelecer, né, o seu reinado aqui na terra. Então, o que ele vai fazer? Tudo que se coloca de Jesus Cristo, ele vai tentar impedir. Claro, ele vai, por exemplo, você aceitou Jesus,
ele vai tentar impedir com que através da tua vida, a tua família seja salva. Aí vem o quê? Vem a perseguição da tua própria família contra você. Porque na realidade agora você é luz e vai estabelecer o reino de Deus aí na sua casa. E claro que eles vão te perseguir, eles vão te difamar, eles vão te caluniar, né? Então essa guerra a qual nós vivemos, ó, é a guerra no mundo espiritual, que a nossa luta não é ficar confrontando a pessoa, mas é no campo espiritual, é na oração, é no jejum que nós vencemos essa palavra. A palavra de Deus declara isso. Por que nós precisamos ler a palavra de Deus e entender? Porque ela mostra como que nós podemos vencer essa luta. Agora, se eu estou pelos meus pensamentos, eu não vou vencer nada, eu vou entrar na guerra do homem, e aí não tem como nós vencermos. Então é o Senhor que vai vencer. Como eles venceram? Aqui eles foram colocados presos, e na realidade pelo fato de estar pregando, anunciando que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo é o Senhor. Mas mesmo eles sendo presos, no versículo 4, mas muitos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000 homens. Então aquilo ali para o sistema perverso, falido, satânico, é complicado. Porque uma pessoa converte, ela tem uma mudança de vida, ela tem uma mudança de pensamento, ela tem mudança de atitude. E isso daí para o sistema satânico é complicado, porque aquela pessoa agora se torna, né, se ela estava no time de Satanás, agora ela vai estar no time do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que nós temos Satanás como nosso adversário. Então ele vai impedir toda a nossa caminhada, toda a nossa. Você pode ver, quando você tem um projeto, né, um projeto de levar o reino de Deus ao crescimento, o inimigo se coloca ali na frente, ele usa pessoas ali para tentar impedir esse crescimento. Isso aí tudo. Falando de uma forma, por exemplo, individualmente falando, né, você dentro aí do teu convívio social, na tua família, aonde você trabalha, aonde você estuda, você é perseguido, as pessoas começam a tirar sarro, agora você é crente, agora você não vai viver mais, agora você vai deixar de viver, agora você não é homem mais. Então tudo isso daí, nós somos perseguidos, difamados, caluniados. Por quê? Agora, o reino espiritual, que é bem mais composto do que o reino material, a qual nós não podemos ver com nossos olhos físicos, mas nós podemos sentir com nossos olhos espirituais, há uma guerra por trás disso aí. Se nós não entendermos que nós estamos nessa guerra e de que só poderemos vencer no campo espiritual, nós começamos a degradar com homens. Hoje nós vemos, por exemplo, uma guerra muito grande no nosso país, né, de lutar pelos princípios, de coisas corretas, né, o princípio da família, o princípio daquilo que é correto. Você vê a guerra que existe por trás. Porque Satanás, ele quer fazer uma anarquia em tudo isso. Uma anarquia. Ele quer uma rebelião total contra Deus. E nós que servimos o Senhor Jesus Cristo, eu e você, a guerra atua, por exemplo, coletivamente falando, agora tratando da igreja, todas as vezes que a igreja vai avançar, que a igreja vai abrir uma nova obra, há uma guerra no mundo espiritual, porque Satanás não quer deixar a igreja avançar. Ele não quer. Ele quer, porque quando a igreja avança, ele recua. Aonde nós abrimos uma obra, aonde é aberto um avivalar, seja lá o que for, o reino de Satanás, ele vai ter que recuar. Porque ali é estabelecido o reino de Deus naquele local, através de uma igreja. Então, qual era a missão aqui deles? Era fazer o reino de Deus avançar. Era fazer, e não mudou hoje, através da minha vida, da sua vida. Eu não sei qual ideia que você tem de cristianismo, de vir à igreja aos domingos, ir para casa, isso é religioso. Aliás, não precisa nem ser religioso, basta ser torcedor de um time que você já pega esse hábito. Não pega?
Então são hábitos, e servir Jesus não é hábito, é decisão, é compromisso, é responsabilidade de entender que através da minha vida o reino de Deus vai crescer. Se você não tiver esse entendimento, você está aprisionado por demônios. Aprisionado. Por que você não avança? Você que é um líder de célula, por que você não avança? Por que tem, por que você não está avançando? Você não percebeu ainda? Não, quando eu vou avançar, o reino das trevas tem que recuar. Então Satanás, ele vai se opor a isso, para eu não avançar. Então essa perseguição da igreja, é a luta, é a calúnia, mas nós temos que ter um posicionamento. Tanto é que quando nós lemos o livro de Apocalipse, ali no finalzinho, você vai ver ali a lista daqueles que não entrarão no reino do céu, que não entrarão no céu. Primeiro da lista ali é o covarde. Covarde não entra, não, porque o covarde ele está sempre recuando. O covarde está sempre correndo dos compromissos. Então nós não podemos ser covarde. Nós temos que ter a ousadia do Espírito Santo de Deus, para decidirmos, pararmos com as nossas resenhas, com as nossas desculpas. Através da nossa vida, o reino de Deus precisa avançar. Então cada local que nós abrimos, na nossa igreja nós trabalhamos com a Viva Lar, que na realidade é estabelecida uma célula, que ali vai crescer através de nós. Então, quando a igreja está crescendo, é porque o reino das trevas está recuando. Agora, quando a igreja, quando a célula, quando aquela congregação, quando aquele núcleo está, significa que o reino das trevas está prevalecendo naquele local. É a batalha que nós vivemos, é a guerra. E claro que o inimigo vai usar quem? Ele vai usar pessoas para nos atingir, fazer calúnia, difamação, gozações, perseguições, tudo. Nós vamos entender isso. Mas a minha guerra não é contra aquela pessoa que está fazendo isso, é quem está por trás daquela pessoa. Porque a minha guerra não é contra a carne nem o sangue. Paulo ele deixa claro em Efésios capítulo 6. Não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os demônios que vivem nas regiões celestiais. Ele ensina até como nós podemos vencer, colocando a armadura de Deus. Só ler lá em Efésios capítulo 6. Ele diz lá no versículo 10 que nós temos que fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Não é fortalecer num sistema, numa filosofia, numa ideologia, fortalecer no Senhor. Para eu vencer essa guerra, eu preciso fortalecer no Senhor. Aí eu vou ser mais do que vencedor. É o mundo que nós precisamos entender essa guerra. Senão nós vamos estar lutando aqui, e caindo aí na cilada do inimigo. É isso que ele quer nos colocar, que nós rebaixemos ao nível de homens. E quando nós estamos rebaixando ao nível de homem, a nossa guerra aqui é uma guerra no sentido natural. A nossa guerra é no campo espiritual. É dessa maneira que nós vamos avançando a cada dia. Porque igreja não se reúne ali para ficar, canta um hino, 2 hinos, 3 hinos, 4 hinos, sei lá, fica ali naquela... parece que hoje é um clube de bons amigos. A igreja não é isso, a igreja é o quartel-general de Cristo Jesus aqui na terra. A igreja pode impedir as investidas de Satanás em todo, que você possa imaginar, desde que ela entenda, ou os dirigentes ali entendam o que está fazendo. Agora, senão, até nós que pregamos a palavra de Deus somos muitas vezes manipulados por demônios para não deixar aquela igreja avançar. Porque quando a igreja ela não avança, o reino das trevas está avançando. Então esse é o compromisso da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, ou deveria ser. Você lendo a palavra, Atos dos Apóstolos, você vai ver que a igreja ela avança. Ela avança. O propósito dela era avançar, e o propósito deles ali era alcançar a geração da época. Hoje o propósito da igreja é esse? Graças a Deus, muitos ministérios, muitas missões têm esse propósito, mas uma boa parte virou simplesmente um clube de bons amigos, E
Não sei até onde vai isso. Que isso não seja o nosso caso, nem meu caso, nem seu caso. Nosso caso é levar a obra de Deus a crescer cada vez mais, a avançar cada vez mais. Tá bom? Quero orar por você, meu amor. Em nome de Jesus Cristo, que Deus possa estar usando a tua vida. Eu não sei que ministério que você é, como você está vivendo. Eu cheguei na igreja, agora não tem problema. Você já entrou numa guerra. E Jesus disse que nós somos mais do que vencedores nele. Tá bom? Entramos numa guerra. Mas é uma guerra que é só questão de entender a palavra de Deus que você já sai como mais do que vencedor. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado e glorioso, te louvamos pela tua santa e bendita palavra, Senhor, pelo discernimento que ela nos traz, ó Deus querido, do reino espiritual. Pai amado e glorioso, guarda todos os irmãos que aceitaram teu Filho amado Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Livra de todo mal, Senhor, não somente aqui no nosso país, mas em outros países, ó Deus, que eles estão presos, estão sendo ali ameaçados de morte, Senhor, guarda, livra, Senhor Deus querido, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você o Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa Web Rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a Palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações.